Boa noite. Eu quero falar rapidinho que eu fui assim convidada com muito amor pelo meu pastor, para não dizer que eu fui quase obrigada a ministrar no dia do meu aniversário. Mas eu quero dizer que eu estou feliz e grata ao Senhor de poder servi-lo e servir a nossa igreja que eu amo tanto nesse dia. Celebrar a vida, celebrando o autor da vida, né? Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no texto de hoje. É Mateus 4, capítulo 4, versículo 4. É um texto bem conhecido. E o tema de hoje é: um reavivamento vem pela fome da palavra. Amém? Mateus 4, versículo 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Eu só queria orar rapidinho com vocês. Pai, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a tua igreja, Deus. E nessa noite eu te peço que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. Fale aos nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode assentar, gente. Como eu disse, esse texto é conhecido. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele estava 40 dias sem comer. Né? A Bíblia diz que ele teve fome, não que ele teve sede. Ninguém fica 40 dias sem beber água, viu, irmãos? Ele fez o jejum de 40 dias sem comida, mas ele bebeu água. E aí, ele sentiu fome e Satanás foi tentá-lo. E Satanás disse: se você é de fato o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus diz essa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fazendo referência a um texto de Deuteronômio, que o próprio Deus falou ao povo. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, e eles estavam recebendo maná. E aí Deus disse para eles: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, eu quero falar primeiro com vocês sobre essa sensação de sentir fome. Eu não sei se vocês já passaram fome por necessidade. Algumas pessoas já passaram por necessidade. E outras passam por vontade própria, quando a gente faz jejum. O máximo de tempo que eu fiquei sem comer, de jejum, não é muito não, tem gente que faz muito mais. Eu já fiquei mais de 24 horas, umas 26 horas, talvez 27 horas sem comer. Um jejum que eu me propus a fazer com Deus, e foi um jejum com a igreja toda. Fica a dica, quem sabe um dia, nós como igreja, assim, lá na época de Esther, né, teve um jejum que a nação inteira se levantou em jejum. E eu não sei, né, se você já passou por isso, mas quando a gente fica algumas horas sem comer, a gente fica com a nossa carne debilitada. Nós sentimos, né, fraqueza, o nosso corpo fica fraco, nós precisamos de alimento. E Jesus estava nessa condição, debilitado. Então foi por isso que Satanás tentou ele, né? Que ele estava em sua fraqueza. E aí Deus, né, Jesus dá essa palavra. E o que eu queria dizer para vocês é que o povo de Israel também estava ali passando pelo deserto, pelas provações do deserto. E Deus diz para ele assim: o pão que sacia a nossa necessidade física, né, ele pode até saciar a nossa necessidade física, mas existe uma necessidade no homem maior do que a nossa carne. Nós temos uma necessidade, uma debilidade espiritual. Nós temos uma necessidade espiritual que precisa ser saciada. E essa necessidade, Deus estava dizendo para o povo: vocês só vão saciar através da minha palavra. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Estava dizendo assim: vocês não passaram pelo deserto por causa do pão ou por causa do maná. Vocês passaram pelo deserto por causa da palavra que saiu da minha boca. Se Deus não tivesse instruído o povo de Israel, eles não teriam passado pelo deserto.
não é? Eles não teriam vencido o deserto. Da mesma maneira, Jesus estava dizendo para Satanás: eu estou com a minha carne debilitada, mas esse pão vai saciar a minha carne, mas eu tenho uma necessidade dentro do meu interior que só a palavra de Deus vai saciar. A palavra de Deus, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre sermos reavivados pela palavra. E aí eu fico pensando, o que é a palavra de Deus? O que é essa palavra que nós falamos? Tantas pessoas dizem as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Mas a palavra, ela é composta por grafemas e fonemas. Gente, aula de português da tia Thaís aqui. Que os grafemas são a escrita, o desenho da letra. Qualquer palavra, qualquer língua é escrita por grafemas e fonemas. E o fonema são os sons que essas escritas fazem. No mandarim, por exemplo, é impossível, algumas pessoas entendem, mas nós não entendemos, né? Impossível de entender os grafemas e fonemas. Mas aqui no Brasil a gente entende que B mais A é Bá, né? Então são grafemas e fonemas. Algumas pessoas, elas sabem, elas conseguiram entender, interpretar o código dos grafemas e dos fonemas, mas elas não sabem quem é a palavra. Quem é o Deus da palavra? Não é o meu professor de escola bíblica? Ele me disse, não é o quanto que eu conheço da palavra. A diferença não é o quanto eu conheço da palavra, mas é o quanto que a minha vida, evidencia a palavra de Deus em mim. O quanto que essa palavra é evidenciada em mim. E aí em João 1, você vai ler que o apóstolo João começa a escrever: antes de tudo existir, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E a palavra se transformou em homem. E a palavra andou entre nós. E a palavra habitou entre nós. E a palavra nos mostrou, e o texto diz, e nós vimos a sua glória. E a palavra nos revelou quem é Deus. Ninguém tinha visto Deus, mas a palavra se encarnou em nós, no nosso meio, e através dessa palavra nós podemos conhecer o Senhor. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Ele é a palavra. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus, a Bíblia é Jesus. A Bíblia fala de Jesus, Ele é a palavra. E é isso que nós precisamos ser. Se você quiser ser avivado nesta noite pela palavra, coma de Jesus. E no capítulo 6 de João ele vai dizer: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E quem come de mim, não é o pão físico, fermento, farinha, água e sal. Não é esse pão. É o pão do céu que desceu do céu. O pão encarnado. É esse pão. Quem come de mim terá vida eterna. E é isso que Jesus, e é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele é a palavra. Ele é a palavra que se fez carne. E se você quiser viver a palavra, e se você quiser ser cheio do Espírito, se você quiser ser avivado por este pão, nós precisamos fazer uma coisa simples. Para que Jesus viva em mim, eu preciso morrer. Existe um trocadilho no texto bíblico que fala vivo morto e morto vivo. Existem pessoas na igreja que parecem estar vivas, mas estão mortas. Por que elas parecem estar vivas, Thaisa? Porque elas têm aparência de crente, vêm para a igreja como crente, cantam como crente, mas elas fazem o que os desejos da sua carne desejam fazer. Elas satisfazem as suas naturezas carnais. E quando nós satisfazemos os nossos desejos carnais, ainda que pareça que você está vivo, você está morto. Então você é um vivo morto. Mas existem aqueles para os quais o Senhor Jesus nos chamou, que são os que estão mortos. Aleluias. Os que aos olhos do mundo estão mortos, mas para Deus nós estamos vivos. E Jesus fez uma pergunta. E a questão não é saber
vivo ou morto, mas a minha pergunta é: quem é você hoje, nessa noite, meu irmão? Você é aquele que parece que está vivo, mas já morreu? Ou você é aquele que parece estar morto para o mundo, mas está vivo para o Senhor? E a pergunta que Jesus fez para os discípulos e para aqueles que Ele gostaria que o seguissem, e é uma pergunta com uma condição, e é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Ele disse assim: porque o evangelho não é para os preguiçosos, irmão. O reino de Deus a gente busca na força, entendeu? É para quem é corajoso, não é para quem tem preguiça de conhecer a palavra. É para quem ama, para quem quer, para quem tem coragem, para quem é valente. O reino de Deus é para os valentes. Então Jesus disse: vocês querem me seguir? Se vocês quiserem me seguir, vou te ensinar. Pegue a sua cruz. Negue-se a si mesmo todos os dias, diariamente, e siga-me. Para você ser avivado pela carne, do verbo que se fez carne, que é Jesus, você precisa morrer para si mesmo. Para que Ele viva em nós, para que Ele seja vivificado em nós. Reavivamento é tornar algo que estava morto, vivo novamente. E quando nós matamos os nossos desejos, quando nós matamos a nossa carne, quando nós matamos a nossa vontade, para que Ele viva em nós, tudo muda. É por isso que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé na manifestação do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Irmãos, Ele foi o sacrifício, e assim como Ele se negou, Ele sendo Deus se fez carne. É a mesma coisa que Deus deseja de nós, que nós neguemos a nós mesmos. E quando nós somos, estou terminando, gente, eu estou indo bem rápido. Quando nós somos dirigidos, controlados pelo Senhor, a nossa vida muda. Eu quero dizer para você que quando você mata a sua carne, você não vai mais viver controlado por aquilo que você vê, pelas situações que você enxerga, porque as situações dizem que você não pode, as situações que nos circundam, as situações que passam ao nosso redor dizem que a gente não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar aquele boleto não, irmão. Você não vai conseguir ser um bom empresário não. Você não vai conseguir aquela vitória, você não vai, porque a circunstância diz que não. Mas nós não vivemos por aquilo que a gente vê. Uma outra coisa que Deus falou no meu coração é que nós não vivemos segundo as nossas emoções. Nós não podemos viver, não tem como você ser controlado pela carne de Jesus, pelo Senhor Jesus, ser controlado por essa palavra viva em nós e deixar as nossas emoções nos controlar. Não bate, não bate. E às vezes nós estamos tão aflitos, angustiados, e aí nós não estamos bem com Deus. Mas quando está tudo bem, eu estou bem com Deus, Deus me ama. Mas quando está tudo mal, por quê? Porque nós não estamos sendo controlados pela palavra de Deus. Nós estamos sendo controlados segundo as nossas emoções. E às vezes, e eu já fiz isso. Deus, eu tenho TPM, eu quero bater nas pessoas nesse dia. E Deus falou, não, acabou o TPM. Quando eu controlo as suas emoções, eu te curo da TPM. Não tem temperamento ruim quando a gente é controlado pelo Espírito. Deus nos cura, irmãos. E eu oro nessa noite e profetizo sobre vocês. Sejam curados pela palavra nesta noite. Sejam controlados pela palavra. Então nós não vamos andar guiados pelas nossas emoções. Nós não vamos ser guiados pelas nossas emoções. Eu fico angustiada, fico agoniada, eu vou lá no shopping, gasto R$1.000. Isso é viver controlado pelo Espírito? Não, está errado. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. É compulsividade, porque eu estou angustiada. Eu como um monte porque eu estou angustiada. Isso não vem de Deus.
Deus cura a ansiedade, irmãos. A palavra cura a ansiedade, a palavra cura a depressão, a palavra cura, porque a palavra é Jesus. E no nome de Jesus, tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas nós vamos viver pelo Espírito, nós vamos ser guiados pela palavra, nós vamos ser pessoas guiadas pela palavra, assim como o texto diz: eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé na palavra que é o próprio Jesus Cristo. E só para a gente terminar, irmãos, eu quero recitar, para ir mais rápido, o Salmo 1. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias.